Virgem, existe algo se preparando para você em 2026 que pode mudar completamente a direção dos seus próximos anos, e a maioria das pessoas desse signo ainda não percebeu o que está por vir. Então fique até o final, porque o que vou revelar aqui hoje pode transformar a forma como você enxerga cada manhã que ainda está por nascer. Sabe quando a Terra descansa durante o inverno, quando tudo parece parado, silencioso, quase esquecido, mas lá embaixo as raízes estão se fortalecendo, se espalhando, se preparando para uma primavera que ninguém esperava ser tão bonita. É exatamente isso que 2026 representa para a Virgem. O universo passou anos plantando sementes na sua vida. Algumas você nem percebeu que estavam ali, outras você regou com lágrimas, com paciência, com aquela força silenciosa que só quem já viveu bastante conhece de verdade. E agora, finalmente, essas sementes estão prontas para romper a superfície. Mas aqui está o que torna este ano tão especial. Não se trata apenas de colher o que foi plantado. Existe um movimento maior acontecendo, uma energia que vai tocar 12 áreas diferentes da sua vida, e cada uma delas carrega uma experiência que pode redefinir quem você é e como você caminha daqui para frente. Eu separei cada uma dessas experiências para você, e algumas delas vão surpreender até quem pensa que já viu de tudo nesta vida. Experiência 1. Uma nova forma de enxergar o seu próprio valor vai surgir como o sol depois de uma tempestade longa. E Virgem, isso muda absolutamente tudo. Durante anos, talvez décadas, você carregou dentro de si uma sensação de que precisava fazer mais, ser mais, entregar mais para merecer reconhecimento. Essa voz interior que cobra perfeição, que nunca está satisfeita, que sempre encontra um defeito mesmo quando tudo ao redor está bonito, essa voz vai começar a perder força em 2026. É como se uma brisa suave viesse e levasse embora aquela névoa que impedia você de ver com clareza o quanto já construiu, o quanto já superou, o quanto já significou na vida de outras pessoas. Essa transformação no seu valor próprio não vai acontecer de uma vez só. Ela vai chegar aos poucos, como as primeiras flores que aparecem no jardim quando a estação muda. Talvez comece com um elogio inesperado, ou com um momento de silêncio onde você olha para trás e percebe a distância enorme que já percorreu. Virgem tem esse dom raro de cuidar de tudo e de todos, mas frequentemente esquece de cuidar da própria alma com a mesma dedicação. E quando esse reconhecimento interno finalmente desperta, quando você para de se cobrar tanto e começa a se admirar com a mesma generosidade que oferece ao mundo, aí sim as portas começam a se abrir de verdade. Porque o universo responde ao que você sente sobre si mesmo, e quando esse sentimento muda, tudo ao redor muda junto. Essa é a base de tudo que vem a seguir, e é por isso que eu coloquei essa experiência em primeiro lugar. Sem essa mudança interna, nenhuma conquista externa terá o sabor que merece. Mas com ela, cada passo que você der vai parecer mais leve, mais verdadeiro, mais seu. Experiência 2. Um ciclo financeiro que parecia travado vai finalmente começar a se mover, como um rio que encontra um novo caminho depois de anos represado. Virgem, você sabe melhor do que ninguém o que significa administrar com cuidado, economizar com disciplina, fazer o possível com o que se tem. Mas 2026 traz uma energia diferente para sua relação com dinheiro e abundância. Não se trata de riqueza caindo do céu, porque você não acredita nessas coisas, e com razão. O que vai acontecer é mais profundo e mais real. Oportunidades que antes passavam despercebidas vão começar a aparecer com uma clareza que você não tinha antes. Pode ser uma ideia que surge durante uma conversa simples, pode ser uma porta que se abre em um lugar onde você nem estava olhando, pode ser alguém que reconhece o seu talento e oferece algo que você não esperava. A energia de 2026 favorece Virgem no campo material de uma forma que não acontecia há muitos anos. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Essa abundância não vem apenas do fazer, ela vem do permitir. Você passou tanto tempo controlando cada detalhe, planejando cada centavo, que acabou criando uma barreira invisível entre você e o fluxo natural da prosperidade. Este ano vai ensinar você a soltar um pouco as rédeas, a confiar que o rio sabe para onde correr, que a chuva sabe quando cair. Isso não significa ser irresponsável, muito pelo contrário. Significa que a sua sabedoria financeira vai se unir a uma nova intuição, e juntas elas vão criar resultados que a lógica sozinha nunca conseguiria alcançar. Fique atento aos sinais, eles virão em momentos que parecem comuns, mas carregam ouro dentro de si. Experiência 3. Um relacionamento que você considerava perdido ou distante pode se reaproximar de maneira inesperada, como dois galhos de uma mesma árvore que o vento separou mas que nunca deixaram de pertencer ao mesmo tronco. Virgem, você valoriza conexões verdadeiras mais do que a maioria das pessoas imagina. Por trás daquela aparência organizada e prática existe um coração que sente profundamente, que guarda memórias com carinho, que nunca esquece quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis.
Em 2026, uma energia de reconciliação e reconexão vai soprar sobre a sua vida. Talvez seja um familiar com quem o contato se perdeu ao longo dos anos. Talvez seja um amigo de infância que carrega lembranças preciosas. Talvez seja alguém que partiu deixando palavras não ditas. Esse reencontro pode acontecer de muitas formas. Uma mensagem que chega quando você menos espera. Um encontro casual que não tem nada de casual. Uma lembrança que surge em um sonho e desperta a vontade de estender a mão. O importante é que você esteja aberto para receber essa pessoa de volta, sem cobranças, sem ressentimentos, com aquela maturidade que só o tempo e a experiência podem dar. Nem toda reaproximação precisa ser dramática. Às vezes basta um olhar, uma palavra simples, um gesto pequeno que diz mais do que 1000 discursos. E quando essa reconexão acontece, ela traz consigo uma cura que vai muito além do relacionamento em si. Ela cura partes de você que estavam esperando esse momento para finalmente encontrar paz. Virgem, a vida é longa demais para carregar distâncias que o coração não reconhece. E 2026 está criando as condições perfeitas para que essas distâncias desapareçam, como a névoa que se dissolve quando o sol da manhã finalmente aparece. Experiência 4. A sua saúde vai receber uma atenção especial do universo, como se a própria natureza estivesse preparando o terreno para que você floresça com ainda mais vigor nos próximos anos. Virgem é naturalmente ligado ao cuidado, à atenção aos detalhes, à busca por equilíbrio. Mas muitas vezes essa dedicação é direcionada aos outros, e o próprio corpo acaba ficando em segundo plano. Em 2026, algo vai mudar nessa dinâmica. Você vai sentir um chamado interno para cuidar de si com mais presença, mais carinho, mais intenção. Pode ser que uma informação importante chegue até você, um exame que revela algo que precisa de atenção, uma conversa com alguém que desperta uma consciência nova sobre hábitos antigos. Mas não se preocupe, essa energia não é de alarme, é de proteção. É como se o universo estivesse dizendo para você que chegou a hora de tratar o seu corpo como o templo sagrado que ele é. Pequenas mudanças podem gerar resultados extraordinários. Uma caminhada diária no parque, uma noite de sono mais tranquila, uma alimentação preparada com mais cuidado e menos pressa. Virgem tem a disciplina necessária para transformar hábitos, e quando essa disciplina se encontra com a motivação certa, milagres acontecem. Não estou falando de transformações radicais ou dietas impossíveis. Estou falando de um cuidado gentil, constante, como a chuva fina que penetra a terra devagar mas alcança as raízes mais profundas. Seu corpo carrega a história de toda uma vida. Ele merece ser honrado com cada escolha que você faz a partir de agora. E 2026 vai oferecer a energia e as oportunidades certas para que esse cuidado se torne natural, prazeroso, parte da sua rotina como respirar. A saúde que você planta hoje será a árvore que lhe dará sombra amanhã. Experiência 5. Uma habilidade ou talento que você deixou adormecido vai despertar com uma força surpreendente, como uma semente que esperou anos pela estação certa para germinar. Virgem, quantas vezes você deixou de lado algo que amava fazer porque a vida pediu outras prioridades? Quantos sonhos foram guardados em gavetas porque o momento não parecia certo, porque havia contas para pagar, pessoas para cuidar, responsabilidades que não podiam esperar? Em 2026, uma dessas gavetas vai se abrir. E quando isso acontecer, você vai se surpreender com a emoção que ainda existe ali dentro, intacta, viva, esperando por você. Pode ser algo artístico, como pintura, escrita, música, artesanato. Pode ser algo prático, como culinária, jardinagem, costura, marcenaria. O que importa não é o que é, mas o que significa para você. Esse talento adormecido carrega uma parte da sua essência que precisa se expressar. E quando você permite que essa expressão aconteça, algo mágico se manifesta. Você se sente mais completo, mais vivo, mais conectado com quem você realmente é por dentro. A idade não diminui talentos, pelo contrário, ela adiciona camadas de profundidade e sensibilidade que a juventude não possuía. Cada ano vivido, cada experiência acumulada, cada emoção sentida, tudo isso se transforma em matéria-prima para sua criação. Virgem tem uma capacidade única de transformar o simples em extraordinário, de encontrar beleza nos detalhes que outros ignoram. E quando essa capacidade se encontra com um talento que pede para voltar à vida, o resultado é puro encantamento. Não deixe que a dúvida diga que é tarde demais. Não existe relógio para a alma. O momento certo é quando o coração decide que chegou a hora. E em 2026, essa hora está chegando para você com toda a força de uma primavera que não pede licença para florescer. Experiência 6. A forma como você se comunica com o mundo vai passar por uma transformação profunda, como um pássaro que descobre que sua voz alcança muito mais longe do que imaginava.
Virgem, você sempre foi cuidadoso com as palavras. Pensa antes de falar, mede cada frase, escolhe com precisão o que vai dizer e o que vai guardar para si. Essa característica é uma das suas maiores forças, mas em 2026, ela vai ganhar uma nova dimensão. Você vai descobrir que a sua voz tem um poder que vai além da comunicação comum. As pessoas ao seu redor vão começar a ouvir você de uma maneira diferente, com mais atenção, com mais respeito, com mais admiração. Não porque você vai falar mais alto, mas porque vai falar com mais verdade. Algo dentro de você vai se libertar, uma coragem de expressar o que sente sem medo de julgamento, de dizer o que pensa sem a necessidade de aprovação, de compartilhar a sua sabedoria sem a crença de que ela não é importante. Essa transformação na comunicação vai afetar todas as áreas da sua vida. Conversas com familiares vão se tornar mais profundas e significativas. Diálogos com amigos vão alcançar um nível de intimidade que talvez nunca tenham tido antes. E se você estiver envolvido em qualquer atividade que exija comunicação, ensinar, aconselhar, orientar, você vai perceber que as suas palavras carregam um peso e uma beleza que tocam as pessoas de verdade. Virgem, a sua experiência de vida é um tesouro que o mundo precisa ouvir. Cada história que você viveu, cada lição que aprendeu, cada obstáculo que superou, tudo isso se transforma em sabedoria quando passa pela sua voz. E 2026 é o ano em que essa sabedoria finalmente encontra o palco que merece. Não se esconda mais atrás do silêncio. O mundo está esperando para ouvir o que você tem a dizer. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Experiência 7. Um novo senso de propósito vai emergir das profundezas da sua alma, como uma nascente que brota da rocha e cria um rio que ninguém sabia que existia. Virgem, em algum momento da vida, talvez você tenha sentido que estava apenas cumprindo obrigações, seguindo rotinas, fazendo o que precisava ser feito sem questionar o porquê. Isso é natural, a vida exige dedicação e muitas vezes não deixa espaço para reflexões mais profundas. Mas em 2026, esse espaço vai se abrir. Uma inquietação gentil vai começar a crescer dentro de você, não uma inquietação de ansiedade, mas de curiosidade. Uma vontade de entender qual é o seu papel neste momento da vida, o que você ainda veio fazer aqui, qual marca deseja deixar no mundo. Esse novo propósito pode estar ligado a ajudar outras pessoas, a compartilhar conhecimento, a criar algo que tenha significado, a participar de uma causa que toque o seu coração. Não precisa ser nada grandioso aos olhos do mundo. Pode ser algo pequeno, mas profundamente significativo para você. Pode ser cuidar de um jardim comunitário, ensinar uma criança a ler, escrever cartas para pessoas que estão sozinhas, organizar algo que traga alegria para a sua comunidade. O propósito não se mede pelo tamanho da ação, mas pela profundidade do sentimento que ela carrega. E Virgem tem uma capacidade extraordinária de dar significado às coisas simples. Quando você encontra esse propósito, e vai encontrar em 2026, tudo muda. As manhãs ganham um sabor diferente. As tardes passam com mais leveza. As noites trazem um sono mais tranquilo, porque você sabe que o seu dia teve sentido. Essa é talvez a experiência mais transformadora que 2026 reserva para você. Porque quando o propósito se instala no coração, ele ilumina todos os outros caminhos. Experiência 8. Uma mudança no seu ambiente vai trazer uma energia renovada para o seu dia a dia, como quando abrimos as janelas de uma casa depois de um longo inverno e deixamos a brisa fresca entrar em cada cômodo. Virgem, você é profundamente influenciado pelo espaço ao seu redor. A organização, a harmonia, a beleza do ambiente afetam diretamente o seu humor, a sua energia, a sua capacidade de pensar com clareza. Em 2026, uma transformação no seu espaço pessoal vai acontecer. Pode ser algo grande, como uma mudança de casa ou uma reforma esperada. Mas pode ser algo aparentemente simples que carrega um impacto enorme. Reorganizar um cômodo, mudar a disposição dos móveis, trazer plantas para dentro de casa, criar um cantinho especial só para você. Essa mudança no ambiente não é superficial. Ela reflete uma mudança interna que está acontecendo ao mesmo tempo. Quando você transforma o espaço onde vive, está dizendo ao universo que está pronto para uma nova fase. É como preparar o ninho para uma nova estação. E Virgem faz isso como ninguém, com atenção a cada detalhe, com cuidado em cada escolha, com aquele senso estético natural que transforma o comum em algo especial. O seu lar é uma extensão de quem você é.
E quando ele se renova, você se renova junto. Preste atenção aos impulsos que surgirem sobre o seu espaço em 2026. Aquela vontade de mudar algo que estava incomodando há tempos, aquele desejo de criar mais beleza ao seu redor, aquele instinto de simplificar e deixar ir o que não serve mais. Tudo isso faz parte do movimento maior que o universo está orquestrando para você. Cada objeto que você remove abre espaço para algo novo entrar. Cada canto que você organiza traz clareza para a mente. O ambiente é o espelho da alma, e a sua alma está pedindo renovação. Experiência 9. Uma oportunidade de aprendizado vai cruzar o seu caminho e despertar uma curiosidade que você pensava ter ficado para trás, como a chuva que cai sobre um campo seco e faz brotar verdes que ninguém esperava ver. Virgem, a sua mente é um dos seus maiores tesouros. Analítica, detalhista, sempre buscando entender como as coisas funcionam. Essa curiosidade natural nunca desaparece, ela apenas fica adormecida quando a rotina toma conta dos dias. Em 2026, algo vai reacender essa chama. Pode ser um curso, um livro que cai nas suas mãos no momento perfeito, uma palestra que ouve por acaso, uma conversa que abre portas para um mundo que você não conhecia. O aprendizado nessa fase da vida tem um sabor completamente diferente. Não existe a pressão de provas ou notas, não existe a obrigação de memorizar para passar. Existe apenas o prazer puro de descobrir, de entender, de expandir os horizontes da mente. E quando o virgem aprende por prazer, a absorção é profunda, natural, transformadora. Esse novo conhecimento pode mudar perspectivas que você carregava há décadas. Pode abrir caminhos que você nem sabia que existiam. Pode conectar você com pessoas que compartilham os mesmos interesses e que se tornarão companhias valiosas. O universo está oferecendo a você a chance de renovar a mente, de provar que a capacidade de aprender e crescer não tem data de validade. Cada novo conhecimento é como uma janela que se abre em uma casa, trazendo luz, ar fresco, uma vista que antes estava escondida. Virgem, não recuse essa oportunidade quando ela aparecer. A sua mente está pronta para florescer novamente, e o jardim que ela pode criar será um dos mais belos que você já viu. O aprendizado é a fonte da juventude que ninguém consegue tirar de você. Experiência 10. A sua intuição vai se fortalecer de uma maneira que pode surpreender até você mesmo, como se uma bússola interna que sempre existiu finalmente encontrasse o norte verdadeiro. Virgem é conhecido pela mente lógica, pela capacidade de analisar fatos, de pesar prós e contras, de chegar a conclusões através da razão. Mas existe um outro lado de Virgem que poucos conhecem, e que talvez você mesmo tenha negligenciado ao longo dos anos. A sua intuição. Aquela sensação que aparece antes de qualquer pensamento lógico, aquele pressentimento que nem sempre faz sentido mas que quase sempre está certo. Em 2026, essa intuição vai ganhar uma força extraordinária. Você vai começar a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Vai sentir com mais clareza quando algo está certo ou errado, quando uma pessoa é sincera ou não, quando um caminho deve ser seguido ou evitado. Essa não é uma habilidade mística ou sobrenatural, é simplesmente a sabedoria acumulada de toda uma vida se manifestando de forma mais clara e imediata. Cada experiência que você viveu, cada pessoa que conheceu, cada decisão que tomou, tudo isso se cristalizou em uma capacidade de sentir a verdade das situações antes mesmo de analisá-las. O segredo é aprender a confiar nessa voz interior. Por muito tempo. Talvez você tenha descartado pressentimentos porque não conseguia justificá-los com a lógica. Mas em 2026, a intuição e a razão vão trabalhar juntas como nunca antes. Como duas raízes de uma mesma árvore, elas vão se entrelaçar e criar uma base de sabedoria tão sólida que as suas decisões vão fluir com uma confiança nova. Confie no que sente. Virgem, a vida já lhe ensinou mais do que qualquer livro poderia. E agora é hora de honrar esse conhecimento silencioso que mora dentro de você. Experiência 11. Um peso emocional que você carrega há muito tempo vai finalmente encontrar alívio, como a neve que derrete na primavera e liberta o rio para correr livre novamente. Virgem, por trás daquela fachada de força e organização, existe um mundo emocional rico e profundo que você nem sempre permite que os outros vejam. Mágoas antigas, arrependimentos guardados, palavras que nunca foram ditas, decisões que ainda geram dúvida. Tudo isso pesa, mesmo quando você finge que não. Em 2026, uma oportunidade de libertação emocional vai se apresentar. Não será dramática nem dolorosa, será mais como um amanhecer suave depois de uma noite que parecia não ter fim. Pode acontecer através de uma conversa que finalmente traz à tona o que precisava ser dito.
Pode vir de uma compreensão nova sobre algo que aconteceu no passado, uma perspectiva diferente que transforma a dor em sabedoria. Pode surgir simplesmente de um momento de silêncio onde você se permite chorar, ou sorrir, ou sentir sem julgamento. Virgem tem a tendência de racionalizar as emoções, de guardar sentimentos em caixas organizadas dentro do peito, de manter o controle mesmo quando a alma pede para soltar. Mas esse ano vai ensinar que soltar não é perder o controle, é ganhar liberdade. Quando você permite que essas emoções antigas encontrem a saída, o espaço que elas ocupavam se enche de paz, de leveza, de uma serenidade que há muito tempo você não sentia. Imagine como seria acordar sem aquele peso invisível que acompanha os seus dias. Imagine como seria respirar fundo e sentir que o ar chega até os cantos mais profundos do peito sem encontrar bloqueios. Isso é o que 2026 está preparando para você. Uma libertação que não vem de fora, mas de dentro. E quando ela acontece, tudo ao redor parece mais bonito, mais leve, mais cheio de possibilidades. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Experiência 12. Novas amizades ou o fortalecimento de laços existentes vão enriquecer a sua vida social de uma forma que aquece o coração, como uma fogueira que reúne pessoas queridas em uma noite estrelada. Virgem, você pode parecer reservado para quem não lhe conhece bem, mas as pessoas que têm o privilégio de estar no seu círculo íntimo sabem que você é um dos amigos mais leais, dedicados e genuínos que alguém pode ter. Em 2026, essa área da sua vida vai ganhar um brilho especial. Novas pessoas podem entrar na sua vida, pessoas que compartilham os seus valores, que entendem a sua forma de ver o mundo, que complementam quem você é de maneiras que você nem imaginava serem possíveis. Ao mesmo tempo, amizades que já existem podem se aprofundar, revelando camadas de conexão que estavam esperando o momento certo para se mostrar. Essa energia social não exige que você mude quem é ou que se force a ser mais extrovertido. Pelo contrário, ela pede que você seja ainda mais autêntico. Porque é a sua autenticidade que atrai as pessoas certas. Quando você se permite ser quem realmente é, sem máscaras, sem performances, as conexões que surgem são verdadeiras e duradouras. Pode ser em uma atividade que você começou a frequentar, em um grupo de interesse compartilhado, em um evento que decidiu ir por impulso. Os encontros mais significativos da vida raramente são planejados, eles acontecem quando baixamos a guarda e permitimos que a vida nos surpreenda. Virgem, a solidão não combina com a riqueza que você carrega dentro de si. E 2026 está trazendo as pessoas certas para lembrar você disso. Abra o coração, abra a porta, abra espaço na sua agenda. As melhores companhias estão a caminho. Experiência 13. Uma questão familiar que parecia sem solução vai encontrar um caminho de resolução, como uma árvore antiga que finalmente dá frutos depois de muitas estações de espera. Virgem, a família é ao mesmo tempo a sua maior fortaleza e a sua maior vulnerabilidade. Você se dedica, se preocupa, carrega responsabilidades que muitas vezes nem são suas. E quando existem conflitos ou situações não resolvidas dentro do núcleo familiar, isso pesa no seu coração de uma forma que afeta tudo na sua vida. Em 2026, uma abertura vai surgir. Uma porta que parecia trancada vai mostrar uma fresta de luz. Pode ser que alguém da família dê o primeiro passo em direção à reconciliação. Pode ser que uma situação prática que gerava tensão encontre finalmente uma solução justa. Pode ser que uma compreensão nova surja, uma capacidade de ver o outro lado, de entender motivações que antes pareciam incompreensíveis. O importante é que você esteja disposto a participar desse processo. Não como organizador que resolve tudo sozinho, mas como alguém que está aberto a ouvir, a ceder em alguns pontos, a aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para ser bom. As famílias são como jardins, precisam de cuidado constante, de paciência infinita, de aceitação de que cada planta cresce no seu próprio ritmo. E Virgem, com a sua capacidade natural de cuidar, está em uma posição única para ser o elo que une o que estava separado. Não carregue o mundo nas costas, mas também não se afaste quando a oportunidade de cura se apresentar. A família é o solo onde as raízes mais profundas da nossa história estão plantadas. E quando esse solo encontra paz, toda a árvore floresce com mais força e mais beleza do que nunca. Experiência 14. Uma descoberta sobre o seu passado ou sobre a sua história pessoal vai trazer uma compreensão nova que ilumina o presente, como encontrar uma peça que faltava em um quebra-cabeça que você montava há anos. Virgem, cada um de nós carrega uma história que vai muito além do que os olhos podem ver. São memórias, tradições,
Padrões que foram passados de geração em geração, escolhas que moldaram o caminho até aqui. Em 2026, algo vai acontecer que conecta você com essa história de uma forma profunda e reveladora. Pode ser uma fotografia antiga que surge em uma gaveta esquecida, uma história contada por alguém mais velho, uma visita a um lugar que desperta emoções que você não sabia que existiam. Pode ser uma compreensão repentina sobre por que você age de determinada forma, por que certos padrões se repetem, porque algumas coisas sempre tiveram tanto significado para você. Essa descoberta não é sobre viver no passado, é sobre entender o presente com mais profundidade. Quando conhecemos as raízes, entendemos melhor os galhos. Quando sabemos de onde viemos, caminhamos com mais segurança para onde vamos. Virgem tem uma mente que adora conectar pontos, encontrar padrões, dar sentido ao que parece aleatório. E essa descoberta vai satisfazer essa parte de você de uma forma profundamente gratificante. Além disso, ela pode trazer uma cura que você nem sabia que precisava. Entender por que certas feridas existem é o primeiro passo para que elas cicatrizem completamente. O passado não é uma prisão, é um mapa. E em 2026, esse mapa vai revelar caminhos que estavam escondidos, tesouros que estavam esquecidos, e verdades que estavam esperando o momento certo para serem descobertas. Honre a sua história, Virgem, porque ela é a base de tudo que você é e de tudo que ainda pode ser. Experiência 15. Uma transformação na sua rotina diária vai criar espaço para mais alegria e presença em cada momento, como redesenhar um jardim para que a luz do sol alcance todos os canteiros. Virgem, se tem algo que você conhece bem é a rotina. Horários, listas, organização, planejamento. Essa estrutura é o que mantém a sua vida funcionando, e você faz isso com uma maestria que poucos conseguem igualar. Mas às vezes, a rotina se torna tão rígida que não deixa espaço para o inesperado, para a espontaneidade, para aqueles momentos mágicos que acontecem quando menos esperamos. Em 2026, você vai sentir um impulso para reorganizar os seus dias de uma forma que inclua mais espaço para viver e menos espaço para apenas funcionar. Não se trata de abandonar a organização, porque isso nunca seria natural para a Virgem. Se trata de refinar essa organização para que ela sirva a vida ao invés de controlá-la. Pode ser reservar uma hora por dia só para fazer algo que lhe dá prazer, sem compromisso, sem objetivo, sem resultado esperado. Pode ser simplificar tarefas que consomem energia desnecessária. Pode ser aprender a dizer não para obrigações que não alimentam a alma. Essa transformação na rotina é como podar uma árvore. Você remove o que está seco e pesado para que a energia vá para os galhos que ainda dão flores e frutos. E quando a rotina se torna aliada da alegria ao invés de inimiga da espontaneidade, cada dia ganha uma qualidade diferente. Você vai perceber que sobra tempo para coisas que antes pareciam impossíveis. Vai descobrir que a produtividade aumenta quando existe equilíbrio entre o fazer e o ser. Virgem, a vida não é apenas uma lista de tarefas a cumprir. É uma experiência para ser saboreada, momento a momento, dia a dia. E 2026 quer ensinar você a saborear cada instante com a mesma dedicação que você usa para organizar a vida. Experiência 16. Uma sensação profunda de paz interior vai se instalar no seu coração, como o pôr do sol que pinta o céu inteiro com cores douradas e anuncia que tudo está exatamente como deveria ser. Virgem, essa é talvez a experiência mais bonita que 2026 reserva para você. Depois de tudo que viveu, de todas as batalhas que enfrentou, de todas as noites em que o sono custou a chegar porque a mente não parava de pensar, existe uma paz esperando por você. Não uma paz passageira que depende de circunstâncias externas, mas uma paz que nasce de dentro, que se sustenta sozinha, que permanece mesmo quando a vida traz seus desafios naturais. Essa paz vem do reconhecimento de que você fez o seu melhor. De que cada decisão, mesmo as que pareceram erradas, trouxeram você até aqui. De que cada dor, cada perda, cada decepção, foi também uma professora que ensinou lições que nenhuma escola poderia ensinar. Essa paz interior é o resultado de todas as outras experiências que mencionei antes. Quando o valor próprio se fortalece, quando as finanças encontram equilíbrio, quando os relacionamentos se curam, quando a saúde recebe cuidado, quando o propósito se revela, quando as emoções encontram liberdade, tudo isso converge para um estado de serenidade que é raro e precioso. Virgem, você merece essa paz. Merece acordar sem angústia, caminhar sem pressa, respirar sem peso. E 2026 está criando todas as condições para que isso aconteça. Não se trata de uma vida sem problemas, porque isso não existe. Se trata de uma forma nova de estar no mundo, onde os problemas existem mas não definem quem você é. Onde os desafios aparecem mas não roubam a sua tranquilidade.
onde a vida continua com tudo que tem de imprevisível, mas o seu centro permanece firme, calmo, iluminado por uma paz que ninguém pode tirar de você. Virgem, nós chegamos ao final desta jornada pelas 12 experiências que 2026 está preparando para transformar a sua vida. Cada uma delas carrega um potencial imenso, uma semente que pode florescer de formas que ainda nem conseguimos imaginar. Mas existe algo que preciso dizer com toda a sinceridade do meu coração: nenhuma dessas experiências vai se manifestar completamente sem a sua participação ativa. O universo pode abrir as portas, mas é você quem precisa dar o passo. A energia pode estar disponível, mas é você quem precisa escolher usá-la. E eu sei que você tem essa força, porque já provou isso inúmeras vezes ao longo da sua vida. Cada desafio que superou, cada recomeço que encontrou, cada vez que levantou quando tudo dizia para ficar no chão, tudo isso prova que existe dentro de você uma chama que nada consegue apagar. Confie nessa chama. Virgem. Confie no que sente, no que sonha, no que o seu coração diz quando tudo ao redor está em silêncio. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.